Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima de hoje será de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 89%. O Clima Tempo prevê pouca chuva, só 4 milímetros, e diz que essa probabilidade é de 90%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É sexta-feira, 13. É dia de São Martinho I. Também é o dia do hino nacional brasileiro, o dia mundial da imprensa e o dia internacional do beijo. Quem aniversaria hoje é a cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Chegamos aos 103 dias do ano e faltam 262 para terminar 2018. O Rio Negro subiu mais 6 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 93 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. O que aconteceu nesta data? 1960. Os Estados Unidos lançam o Transit 1B, o primeiro sistema de navegação por satélite do mundo. 1970, um tanque de oxigênio a bordo da Apollo 13 explode, colocando a tripulação em grande perigo e causando grandes danos à nave espacial durante a viagem de ida à Lua. 2017, os Estados Unidos lançam a maior bomba não nuclear da história sobre o Afeganistão, a GBU-43, numa zona então supostamente ocupada por elementos do Daesh. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, dá início nesta sexta-feira à remoção de veículos abandonados pelas ruas da cidade a partir da Operação Sucata. O trabalho das equipes do Manaus Trans faz parte da estratégia da Prefeitura para afastar focos de doença e proporcionar mais qualidade de vida para a população. Alberto Pellegrini traz as primeiras informações desde as ruas da cidade. Uma chuva leve cai sobre a cidade, né, Pellegrini, nesse instante? Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Chuva é 100%, Paulo, aqui para a área da Zona Leste, para a Zona Norte, para onde passamos agora há pouco, não chove e já começa a ficar um tempo claro, não temos tempo nublado aqui nessa área da cidade, a área que eu digo, Paulo, proximidade do pronto-socorro João Lúcio. Certo, Pellegrini. A meteorologia está prevendo só 4 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Pouco, né, Paulo? É pouco. Ontem choveu forte em várias partes da cidade, né, Alberto Pellegrini? Choveu sim, Paulo. Choveu, deixando aí as ruas alagadas, inclusive, visibilidade prejudicada. Foi uma chuva muito forte. Alberto Pellegrini, temos informações sobre aquela criança baleada, Pellegrini? Temos sim, Paulo. As informações, aquelas que nós colocamos ontem, essa criança já passou, Paulo, é uma garota de apenas 1 ano de idade. A casa dela, da família dela, foi metralhada no último domingo, onde o pai morreu e a mãe continua internada também em estado grave. A criança levou tiros na coluna e 1 no olho. Ela já passou por 3 cirurgias, Paulo, 2 na coluna, 1 no olho, e já foi confirmado que ela perdeu a visão do olho esquerdo. O estado dela ainda é considerado muito grave. Imagine só para uma criança de apenas 1 ano de idade, não é, Pellegrini? Não é fácil, Paulo. De tudo é feito para salvar a vida dessa criança, os médicos, os enfermeiros, que é o mesmo cuidado que tem com as outras crianças, mas nesse caso, como tem uma comoção aí na cidade, que chama muita atenção, a criança está na UTI, Paulo, e só mesmo o milagre de Deus para salvar a vida dessa criança. Imprudência, um homem com uma escada de alumínio foi fazer um gato, Pellegrini. O que aconteceu? Ele fazia um gato, Paulo Guerra, lá na área do conjunto Shangri-La. Ninguém sabia se ele queria fazer um gato ou cometeu suicídio. As informações dão conta que ele encostou a escada no fio e quando estava fazendo lá a questão lá do gato, quando estava para miar, aí ele acabou levando um choque, caiu no chão agonizando, foi levado ainda ao pronto-socorro, mas acabou morrendo. Alberto Pellegrini, uma mulher foi crivada de balas, um acerto de contas no bairro de Santa Etelvina. Pois é, Paulo, comunidade Vera Cruz, dentro do bairro de Santa Etelvina. Essa mulher tinha apenas 24 anos de idade e os tiros que ela levou, Paulo, foram todos no rosto, né? Nada foi levado, ela morreu na frente da casa dela, que estava com a porta aberta, nada foi levado dessa jovem. Ela foi, testemunhas afirmam que ela estava dentro de casa, quando chegaram 2 homens, bateram na porta e ela veio atender. De repente saiu da casa, ficou bem na frente da casa para conversar com os homens, daí atiraram no rosto dessa jovem, né, de 24 anos, que acabou morrendo na hora.
Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco, mas antes perguntando a você como é que está o transporte coletivo na cidade de Peregrini, com as sucatas aí levando pessoas no ir e vir para os mais diferentes pontos de Manaus. Todo dia tem ônibus no prego, Paulo, todo dia tem, sim. Os ônibus aí já saíram das garagens sem nenhum problema, não houve nenhum tipo de manifestação. A saída dos ônibus para os terminais está se dando de maneira tranquila. Transporte executivo também nas ruas. O alternativo, apesar de não ter recebido nada ainda do Sinetran, também continua aí nas ruas da cidade. Os empresários do transporte alternativo, né, os cooperados, estão aí colocando toda a fé que o prefeito Arthur Neto venha resolver essa situação, já que o problema não é dele, mas os donos do ônibus acreditam muito no prefeito, no vereador Wilker Barreto também, que já está ajudando bastante o pessoal do transporte alternativo, que até agora não receberam o dinheiro que é deles, que está na mão do Sinetran. Peregrini, quantos ônibus compõem a frota do alternativo? Paulo, há um revezamento, né, Paulo? Por isso eles rodam de acordo com a placa no final, para não rodar todo mundo, para não ficar congestionado, mas aproximadamente 120 ônibus rodam por dia, Paulo. 120 ônibus. Alberto Peregrini, bom trabalho para você, até daqui a pouco. Daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações, Paulo, dizendo também que nós vamos falar sobre prisões aí de um casal com várias armas de fogo, inclusive arma de grosso calibre, e de uma família que começou a brigar, irmã com irmão, nora, tio, sobrinho, e a situação foi parar na delegacia. Estão brigando por causa de uma casa, Paulo Guerra. Daqui a pouco os detalhes. 5h56. A Prefeitura de Manaus já disponibiliza para impressão imediata a certidão negativa de débito de multa de trânsito por meio do portal trânsito.manaus.am.gov.br. Condutores de veículos que não possuem autuações emitidas pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans poderão apresentar a certidão para obter descontos sobre os valores no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Ao acessar o site, o proprietário do veículo insere o número de Renavan ou do chassis no formulário eletrônico e solicita a impressão da certidão. O documento atesta que não constam débitos de multas junto ao Manaus Trans. O condutor imprime a certidão e se dirige aos órgãos do governo do estado para solicitar o desconto do IPVA. A Prefeitura de Manaus realiza nesta sexta-feira, às 9 horas, o primeiro leilão de bens inservíveis deste ano. O pregão acontece no Leilão Manaus, na Torquato Tapajós. O leilão terá carros, motos, caminhonetes e caminhões, além de material de informática, móveis e utensílios de escritório e hospitalares. No total, a negociação irá oferecer 160 lotes de bens móveis. 5h57. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, está convocando para matrícula institucional os alunos aprovados no vestibular Sistema de Ingresso Seriado SIS 2017, acesso 2018, segunda etapa, primeira chamada. Essa convocação é apenas para os classificados para os cursos que terão início das aulas do segundo semestre deste ano. O edital está disponível no site da UEA. Os candidatos devem realizar a matrícula no período de 7 a 9 de maio, de 8 às 12 e de 14 às 17 horas na universidade acadêmica na qual o curso está sendo ofertado. A abertura da 41ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas será realizada no município de Quari nesta sexta-feira às 18 horas no ginásio municipal Geraldo Grangeiro, no bairro Tauamirim. A competição, que é a principal disseminadora de talentos e promessas do estado, é realizada pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, e Secretaria de Estado de Educação, SEDUC. De acordo com o professor Egídio Pinto, chefe do Departamento de Desporto, os GEAS devem envolver aproximadamente 300 mil alunos entre 12 e 17 anos. O reforço nutricional para a alimentação infantil realizada para alunos de 6 creches da rede municipal começa a ser feito este ano para o primeiro ciclo, ou seja, no primeiro semestre pela Prefeitura por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. Ciclo de palestra, a abertura deste primeiro ciclo da estratégia NutriSUS acontece nesta sexta-feira às 9 horas na creche municipal Gabriel Correia, no conjunto Rio Xingu, na Compensa. A ação faz parte da estratégia de fortificação de micronutrientes em pó do Ministério da Saúde e é mantida pela Prefeitura.
Em fevereiro de 2018, o volume de vendas no comércio varejista do Amazonas variou 1,5% frente a janeiro, na série com ajuste sazonal, após avançar 1,7% de dezembro para janeiro. Com isso, a média móvel trimestral ficou estável 0,6%. Os números foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta quinta-feira. Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista cresceu 11,4% em relação a fevereiro de 2017. Foi a 14ª taxa positiva seguida. Com isso, o varejo acumulou alta de 9,8% no ano. Segundo o IBGE, o acumulado nos últimos 12 meses subiu para 9,1%, mantendo a recuperação em curso desde janeiro de 2017. 6h04. O Tribunal de Justiça do Amazonas decide na próxima terça-feira se as próximas eleições para o comando da Corte seguirão restritas aos votos dos desembargadores ou se finalmente os juízes poderão participar da decisão. Caso aprove a participação dos juízes no pleito no biênio seguinte, o universo de eleitores para a escolha do presidente e vice do Tribunal de Justiça do Amazonas ficará na casa dos 200. A proposta tem o apoio do atual presidente do tribunal, Flávio Pascarelli. O aterro sanitário em construção na BR-174 pode acabar com o Igarapé do Leão. A denúncia do deputado Sinésio Campos, que fez uma cobrança e uma exigência aos órgãos ambientais do estado para que a obra seja embargada. O petista garantiu que o aterro que está sendo construído na BR-174 ameaça a Cachoeira do Leão, localizada no quilômetro 30 da estrada AM10. Na contramão dos cortes anunciados para este ano pelo governo federal ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o governo do Amazonas liberou mais de 1 milhão para quitar pendências de governos passados desde 2014, relativos a programas na área de ciência e tecnologia. O recurso foi destinado em março aos projetos do Programa de Apoio às Incubadoras, Pró-Incubadora, e ao Programa de Apoio à Manutenção de Equipamentos Multiusuários, Pró-Equipamento, desenvolvido em instituições de pesquisa. Ambos são coordenados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEA. A Corregedoria Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima realizará no dia 18 de maio o primeiro encontro jurídico com o tema Novos Desafios frente à Reforma Trabalhista. O evento terá como palestrantes o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão, o presidente do TRT da 2ª Região de São Paulo, desembargador Wilson Fernandes, e os procuradores do trabalho da 15ª Região, Campinas, São Paulo, Elison Bies e Henrique Correia. O primeiro encontro jurídico do TRT 11 será realizado no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. Vamos agradecer a todos que acompanham o Jornal da Manhã através do aplicativo Mano para celulares. E estamos aqui recebendo o Felipe, que está ouvindo o Jornal da Manhã e tem apenas 11 anos de idade, Eduardo, e ouve todos os dias o Jornal da Manhã e agora também assistindo pelo aplicativo. Outros ouvintes também estão aqui mandando os seus recados. A Força Nacional ficará no Amazonas até o dia 1º de janeiro de 2019, informou a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP. A permanência foi prorrogada após solicitação do governo do Amazonas. Os policiais da Força Nacional realizam a segurança e apoio no ramal que dá acesso às unidades prisionais localizadas no quilômetro 8 da rodovia BR-174, Manaus, Boa Vista. O grupo está em Manaus desde 2017, após os eventos de crise no sistema ocorridos a partir do dia 1º de janeiro daquele ano, e já teve a prorrogação da sua permanência estendida em outras ocasiões. O governo do estado vai conceder 24,20% de reposição salarial aos servidores da saúde, conforme acordo fechado nesta quinta-feira com os sindicatos que representam a categoria na mesa estadual de negociação permanente do SUS. Em reunião ordinária da mesa no Centro de Convenções Vasco Vasques, ficou decidido que serão pagos já a partir de maio, na database da categoria, 10,85% de reajuste, sendo 2,68% referente à reposição de 2018 e mais 8,17% retroativos à database de 2015. Em 2019 serão concedidos 9,27% retroativos a 2016 e mais a data base do ano. Em 2020 serão 4,08% retroativos a 2017 mais a data base do ano. O governo também vai aumentar já a partir de junho de R$220 para 420 o valor do auxílio alimentação. O benefício tinha sido suspenso em 2016 na gestão anterior e foi retomado em fevereiro deste ano por decisão do governador Amazonino Mendes,
que estendeu a todos os 18 mil servidores, incluindo os do interior do estado que nunca receberam. Ficou definido que o valor do benefício continua a ser pago no contra-cheque, que ano que vem será reavaliado pela mesa, com estudos necessários para o alcance da isonomia com as demais secretarias de governo. Também foi acordado que as datas bases retroativas serão cumpridas em maio de cada ano e fixadas em lei, garantindo com isso a quitação pelo atual governo das reposições não pagas pelas gestões anteriores. 6:09. Crianças da faixa etária definida pela prefeitura como prioritária para receber a vacina tríplice viral de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias serão o público-alvo de uma mobilização a ser coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde. A campanha municipal de vacinação contra o sarampo, também chamada de Dia D, será realizada no próximo dia 14, amanhã, das 8 às 17 horas, em 500 postos, que incluem todas as unidades básicas de saúde UBS e locais de grande circulação de pessoas. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, disse que não há previsão de prorrogação da campanha, na qual deverão trabalhar 2.500 servidores da Secretaria Municipal de Saúde. A campanha será destinada especificamente à faixa etária de crianças de 6 meses de idade até 5 anos completos, 6 anos incompletos no caso. Então, esse público-alvo é que será vacinado no dia D. Apenas crianças, eu repito, é importante isso seja divulgado, crianças de 6 meses até 5 anos. Mesmo que já tenha sido vacinado, a gente está pedindo aos pais que levem essas crianças a um dos nossos postos de saúde, e a gente espera que os pais levem os seus filhos nessa faixa etária para um dos nossos 500 postos, para a gente poder vacinar o nosso povo e livrar definitivamente Manaus dessa doença tão grave que é o sarampo. A Secretaria Municipal de Saúde vai estar divulgando no site e nos meios de comunicação os locais de todos esses 500 postos que estarão distribuídos na cidade de Manaus. Dados de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que em Manaus a população na faixa etária prioritária é de 211.787 crianças. A meta da campanha é alcançar pelo menos 95% deste público, o equivalente a 201.198 crianças. Para isso, a secretaria recebeu do Ministério da Saúde 250 mil doses da tríplice viral. Todas as crianças da faixa etária prioritária deverão receber a vacina, independentemente da situação vacinal, com exceção das crianças que receberam esta vacina há menos de 30 dias, devendo aguardar o intervalo de um mês para receber a dose de campanha. A tríplice viral é contraindicada a quem tem alergia grave ao ovo de galinha, alergia à proteína do leite de vaca e crianças em tratamento com medicamentos imunossupressora. Os 12 Centros de Atenção Integral à Criança, os CAICs da Rede Estadual de Saúde, também estarão abertos neste sábado de 8 às 17 horas. Polícia. Uma suspeita de envolvimento no sequestro e morte de um casal de idosos em 2017 foi agredida por 2 pessoas ontem após sair do julgamento no Tribunal do Júri no Fórum Ministro Enoque Reis. Os autores das agressões seriam familiares das vítimas. Os idosos foram mortos em dezembro do ano passado. Além da mulher, outros 2 homens foram presos por envolvimento no crime. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia, os suspeitos de agredir a mulher foram encaminhados até a unidade pela Polícia Militar, onde foram ouvidos, assinaram um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, e foram liberados. A polícia não informou qual a gravidade dos ferimentos causados à mulher. Os corpos do casal foram encontrados na tarde do dia 3 de dezembro em 2 áreas do município de Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus. O idoso foi localizado no quilômetro 50 da M10 e a mulher estava no ramal 92 também da AM10, a Manaus Itacoatiara. O Tribunal de Justiça do Amazonas julga hoje os réus João Pinto Carioca, também conhecido como João Branco, Marcos Roberto Miranda da Silva, o Marcos Pará, Diego Bruno de Souza Moldes e Messias Maia Sodré, acusados de envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso. O crime aconteceu em março de 2014. Foram rolando um total de 15 testemunhas, tanto pela acusação quanto pelas defesas. O julgamento está marcado para começar às 8h30 de hoje no plenário do Fórum de Justiça Ministro Enoque Reis, no bairro de São Francisco, e deve se estender pelo fim de semana. O juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri proibiu a entrada no plenário do júri, onde acontecerá o julgamento, de aparelhos celulares ou qualquer outro tipo de equipamento de fotografia ou de filmagem. Alberto Peregrini, uma grande confusão aconteceu após as 5 horas da manhã em frente a uma loja, aquele Eduardo Ribeiro. Agora você me pergunta o que aconteceu. Um segurança, um vigia, estava sentado em um banco
e estava com uma namorada. De repente a mulher dele apareceu. E aí, Peregrine, você sabe o que aconteceu? Muita confusão e a mulher terminou por pegar o banco e largar a cabeça da outra. Ela atingiu a cabeça da namorada do vigia. Foi uma grande confusão. Pois é, Paulo Guerra, esse homem estava, mantendo um relacionamento amoroso com uma das mulheres aí no centro da cidade. Alguém contou para a mulher dele, essa é que é a grande realidade, e ela foi vigiar. Ele vigiava a loja e ela vigiava ele. E aí aconteceu, Paulo, a namorada dele chegou, a esposa viu e, armada com um tamborete, acertou a cabeça da namorada de seu esposo. Já deu entrada no pronto-socorro essa mulher, Peregrine? Não, Paulo, a tamboretada pegou de raspão, saiu sangue realmente, mas ela parece que pegou o rumo de casa, e a mulher ficou lá vigiando o marido e ainda dizia mais, ameaçando: quando tu chegar em casa, tu me paga. E o cabrão parecia que estava com medo, Paulo Guerra. Uma saiu ensanguentada, outra com tamborete, e o segurança tá com medo. Ele paga, ele devia o que para ela, Peregrine? Rapaz, Paulo, eu acho que ele devia respeito, Ela queria ele só para ela. Mas eu acho, Paulo Guerra, que com uma boa conversa, tudo vai voltar à normalidade. Alberto Peregrine, diga mais o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Pois é, Paulo Guerra, homem bom de conversa que nem você, tudo contorna, Paulo Guerra, e com certeza tudo vai dar certo na vida desse casal. Que marido não tá dando sopa em toda esquina, não. Quem tem os seus tem mais é que segurar. E detalhe, todo homem, praticamente todos, tem um amante. Paulo Guerra, uma briga entre dois irmãos resultou em ameaça de morte. O caso foi parar na polícia. Um homem de 50 anos foi preso suspeito de ter invadido a casa da irmã e ameaçado de morte. Ameaçou também a filha dela, que é sobrinha dele, segundo informou a polícia. Tudo aconteceu porque no último domingo aconteceu uma confusão entre eles. Eles estavam aí dentro da casa, todo mundo reunido e tal. De repente começou a confusão. A confusão foi ganhando proporções e ontem por pouco não havia aí uma morte. Houve agressão, sim, e esse homem agora foi levado à delegacia e deverá ser levado também à audiência de custódia. Um homem e uma mulher foram presos ontem, já na boca da noite, no bairro do Mauazinho. Eles estavam acusados por tráfico de drogas. A polícia chegou junto e apreendeu com eles 2 revólveres calibre 38, uma pistola e uma escopeta. Foram presos e também serão levados à audiência de custódia. Um grande trabalho aí dos policiais do 12º DIP, tirando esse casal de traficantes armados com armas de grosso calibre de circulação na cidade. Com certeza já estavam prontos aí para cometer assalto. Daniel Souza da Silva, Elivan Pereira Alves, Tiago Menezes dos Santos, de 30 anos, foram presos em flagrantes por roubo e associação criminosa na área do bairro Gilberto Mestrinho. Segundo a polícia, eles estavam aí com dezenas de celulares roubados e foram contidos pela polícia. 39 celulares ao todo estavam na mão de ladrões aí de celulares que foram presos pela Polícia Militar em mais uma grande ação. Policiais da 18ª se compreenderam. Valido Dias de Melo, de 20 anos. Marinaldo Castilho, esse Marinaldo é perigoso. Pensa no homem perigoso, esse Marinaldo. Foram presos nessa quinta-feira com um simulacro de arma de fogo e uma faca dentro do ônibus da linha 355. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 18ª se comutou barreira e entraram no ônibus, fizeram a revista e encontraram esses 2 homens armados que estavam prontos para cometer assaltos nos coletivos. Quem vai roubar ônibus agora, rapaz, o negócio, 2 morreram essa semana e agora esse também foi preso. Uma grande operação Catraca, reforçada aí para prender bandidos que estão fazendo esse assalto a ônibus aí. Pessoal da CEAOP também estão empenhados nessa situação ao comando do Coronel Klinger.
Pronto, socorro 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de acidente envolvendo moto. No pronto socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de esfaqueamento. Acabou levando uma facada na barriga. As informações dão conta que a facada abriu a barriga do homem, que ficou com as vísceras expostas. A bobozada estava aparecendo e a briga começou por causa de briga de bar. Foram dois aí colegas de copo que estavam bebendo, se esfaqueando na área do bairro Jorge Teixeira. Aliás, hoje é sexta-feira, bares completamente lotados na Zona Leste, na Zona Norte, enfim, em toda a cidade. Muita gente hoje aproveita para encher a cara. Agora, se for beber, não dirija. Faça que nem os cachaceiros de shopping, que geralmente vão beber e usam o Uber para voltar para casa. Eu conheço um cachaceiro que hoje vai trocar um shopping pelo Parque das Laranjeiras para encher a cara ao lado de seu compadre. Pronto, socorro, Platão Araújo. No Platão Araújo, um homem deu entrada, vítima de agressão física. Foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que essa briga aconteceu também por causa de copo. Eram colegas de copo que se desentenderam na madrugada de hoje. E olha que é só o começo da sexta-feira 13 na cidade. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, vítima de choque elétrico. Um homem de 50 anos morreu eletrocutado no conjunto Xangri-Lá. As primeiras informações dão conta de que esse homem estava fazendo um gato, estava fazendo um miau para diminuir a conta de luz. Ele usava uma escada de alumínio quando de repente houve o acidente. As informações dão conta de que a escada tocou no fio de alta tensão e ele recebeu uma violenta descarga elétrica e acabou caindo, agonizando. Foi levado para o socorro João Lúcio, porém não resistiu ao choque e morreu. Aconteceu no bairro Parque 10, conjunto Xangri-Lá. Você que gosta de ter um miau em casa, todo cuidado é pouco. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Deu entrada no Instituto Médico Legal o corpo do sargento da Polícia Militar que foi baleado antes de ontem em uma ocorrência de um assalto a um ônibus do transporte executivo. Estava ocorrendo um assalto, o policial, o sargento Leite, reagiu ao assalto a fim de salvar uma criança que tinha a arma do bandido apontado para a cabeça da criança. O policial reagiu, eram dois bandidos, infelizmente ele foi ferido na cabeça e no começo da noite de ontem acabou falecendo. Lamentamos aí profundamente a morte desse herói, né, de farda aí da Polícia Militar, o sargento Leite, que está sendo velado nesse momento no Comando Geral da Polícia Militar. Morte no bairro de Santa Etelvina. Até aí nenhuma novidade. Como morre gente no bairro de Santa Etelvina? A morte mais uma vez passeou no bairro de Santa Etelvina, dessa vez na comunidade Vera Cruz. Uma mulher de 24 anos de idade, ela foi assassinada com vários tiros na cabeça, no rosto da vítima. As primeiras informações dão conta de que a mulher estava em casa, quando de repente dois homens bateram na porta dela e chamaram: Raimunda, ela foi atender. Quando chegou na porta de casa, já foi sendo atingida por bala, já foi sendo atingida por tiros. Ela levou vários tiros na cabeça e acabou morrendo. As pessoas que moram ali por perto não quiseram falar muito, mas disseram que o crime tem a ver com o tráfico de drogas.
O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Vamos começar com a dupla C no concurso 1776, que acumulou nas duas faixas. No primeiro sorteio, as dezenas sorteadas foram 05, 12, 31, 35 39 e 42. No segundo sorteio, 01, 06, 07, 17 35 e 48. Aqui no concurso 4.653 também acumulou. A quadra saiu para 98 apostadores, cada um vai receber R$3.400 e de quebra 25 centavos. O terno teve 6.116 apostas ganhadoras com premiação individual de R$81 mais 93 centavos. Neste concurso 4.653 da quina, as dezenas sorteadas foram estas: 22, 25, 27, 28 e 34, 22, 25, 27 28 e 34. A Time Mania concurso 1168 saiu para um apostador de São Paulo, como sempre. Ele vai receber o prêmio que estava acumulado: R$7.692.671,52. 6 dezenas, 4 apostas ganhadoras. O prêmio R$43.470 mais 95 centavos. 355 apostas com 5 números, R$699,73. O time do coração foi o América Mineiro. E as dezenas sorteadas da Time Mania concurso 1168 foram estas: 19, 54, 67, 68, 72, 74 e 75. Repetindo: 19, 54, 67, 68, 72 74 e 75. 6h30. Esportes. Os jogos de ontem pela Copa Sul-Americana. Rosário Central 0, São Paulo também 0. O São Paulo jogou a maior parte do tempo com apenas 10 homens. Sol de América 2, América de Medellín 0. Atlético Paranaense 2, Newell's Old Boys 0. Audax do Chile 1, Botafogo 2. Começa hoje o Campeonato Brasileiro Série B. 19h15, Campeonato Brasileiro na Série B, vão jogar Fortaleza e Guarani. Às 20h30, Atlético Goianiense e Criciúma. Ainda Oeste e CRB. E às 21h30 jogam Figueirense e Juventude. São Paulo e Everton estão conversando sobre uma possível transferência do atacante do Flamengo para o Morumbi. O Flamengo ainda não se posicionou, mas tem contrato até dezembro de 2019 com o Everton. A multa rescisória é de 4 milhões de euros, pouco mais de 16 milhões de reais. Em busca de sua primeira vitória da edição 2018 do Mundial de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton da Mercedes começou bem o fim de semana do Grande Prêmio da China, a terceira etapa da competição. Esta madrugada no circuito internacional de Xangai, o atual campeão da categoria foi o mais rápido da primeira sessão de treinos livres. O finlandês Kimi Räikkönen da Ferrari terminou como o segundo colocado. Últimas notícias. Termina neste domingo o prazo para os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio ENEM pedirem a isenção da taxa de inscrição da prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, espera que cerca de 4 milhões de pessoas peçam isenção da taxa neste ano. Em 2018, o ENEM completa 20 anos e pela primeira vez o pedido de isenção da taxa é feito antes do período de inscrição. Também pela primeira vez os candidatos que tiveram isenção no ano passado e faltaram os 2 dias de prova terão que justificar a ausência para ter a gratuidade novamente. Um estudo divulgado ontem pelo CAD constatou que a entrada da Uber no Brasil gerou em média a redução de 56,8% das corridas de aplicativos de táxis. A pesquisa foi realizada em 590 municípios entre os anos de 2014 e 2016 e levou em conta critérios como número de corridas realizadas, mês, ano em que cada cidade passou a ser atendida, o valor médio da corrida em reais e a distância média percorrida. Foram considerados como aplicativos de táxi as empresas Easy Taxi e 99 Táxis. A Organização Mundial do Comércio divulgou ontem o relatório Trade de Estatísticas Outlook, segundo o qual o Brasil ampliou sua participação nas exportações mundiais em 2017.
No último ano, o crescimento das vendas brasileiras ao exterior foi a sexta mais expressiva entre os 30 maiores exportadores do mundo, superando países como Estados Unidos, China e Alemanha. O documento mostra que, em valores, as exportações brasileiras cresceram 17,5% em 2017, acima da média mundial, após 5 anos de queda. O resultado também refletiu na ampliação da participação brasileira nas vendas mundiais, que passou de 1,16% em 2016 para 1,23% no total em 2017. O governo propõe manter em 139 bilhões meta de rombo para as contas públicas em 2019. O governo propôs nesta quinta-feira, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2019, que a meta para o resultado das contas públicas no ano que vem permaneça em déficit, resultado negativo de até 139 bilhões de reais. 6:37 em Manaus. O setor de duas rodas do Polo Industrial de Manaus registrou crescimento na produção no primeiro trimestre do ano, segundo o balanço da Abraciclo, Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. De janeiro a março foram produzidas mais de 259 mil unidades de motocicletas, representando uma alta de 12,2% sobre o mesmo período do ano passado. Além dos bons resultados do trimestre, a produção também apresentou alta na comparação mensal. De acordo com os dados, em março foram produzidas 94 mil unidades entre 83 mil de fevereiro. 6:38. O prazo para 94 mil pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS agendarem a perícia médica vai terminar hoje. A lista dos convocados foi divulgada em 23 de março no Diário Oficial da União. A notificação faz parte das ações do Pente Fino realizada pelo governo federal desde agosto de 2016 em benefícios por incapacidade pagos pelo INSS. O Ministério planeja realizar 1,2 milhão de avaliações até o fim deste ano. Na última quinta-feira, o governo convocou outras 152.200 pessoas que devem procurar o INSS até o próximo dia 4 de maio. 6:39 em Manaus. Pelo menos 7 pessoas já foram presas pela Polícia Federal até ontem na Operação Rizoma, deflagrada em conjunto com o Ministério Público Federal. A operação está investigando os crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção que causaram prejuízos com investimentos mal sucedidos nos fundos de pensão dos Correios Postais e do Serpos. A Embraer admitiu pela primeira vez que deverá deixar de fora as áreas de defesa e aviação executiva da negociação com a fabricante de aeronaves americana Boeing. As informações estão em comunicado divulgado ontem à noite na Comissão de Valores Mobiliários. A Embraer e a Boeing Corporation, em conjunto com o grupo de trabalho, ainda estão analisando possibilidade de viabilização de uma combinação de seus negócios que poderão, eventualmente, incluir a criação de outras sociedades com participação conjunta na área de aviação comercial. O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira os novos dados sobre as infecções de febre amarela aqui no Brasil. Foram confirmados 1.127 casos da doença, sendo que 331 pessoas morreram desde julho de 2017. Ao todo foram 5.052 notificações, pessoas com suspeita da doença. O Supremo Tribunal Federal, o STF, adiou o julgamento previsto para esta semana de 2 ações que deverão discutir a situação do deputado Paulo Maluf do PP de São Paulo. O plenário deverá discutir se mantém ou não a prisão domiciliar concedida no início de abril pelo ministro Dias Toffoli e também se dá a defesa ao direito de apresentar um novo recurso contra a condenação imposta ao parlamentar. 6:41 em Manaus. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que a lei de cotas que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas em concursos públicos também deve ser aplicada pelas Forças Armadas. A lei já havia sido considerada constitucional em junho de 2017 através da análise de ação declaratória de constitucionalidade, mas o embargo questionava se a regra também valia para o Exército, Marinha e a Aeronáutica. O voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, foi acompanhado por todos os ministros presentes.
Familiares do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o visitaram pela primeira vez na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba ontem. Estiveram na sede da corporação os filhos Luiz Cláudio da Silva, Fábio Luiz da Silva e Lurian Cordeiro da Silva e um neto do ex-presidente. Eles compareceram ao local, acompanhados pelo advogado Cristiano Zanini Martins por volta das 10 horas da manhã e deixaram o prédio por volta de 1 da tarde. A Marinha do Brasil, por intermédio do comando do 9º Distrito Naval, vai iniciar no dia 16 de abril os preparativos para a Operação Parintins 2018, com recebimento das solicitações para a realização das vistorias especiais para a concessão do passe da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental. O passe, que será entregue a partir do dia 20 de junho, é um documento que agiliza e reduz o tempo da inspeção nas embarcações nos postos de fiscalização. Nesses postos, para as embarcações que possuem o passe, somente serão verificados os itens relacionados à documentação, ao material de salvatagem e à quantidade de passageiros. O STF, Supremo Tribunal Federal, formou maioria para negar o habeas corpus de Antônio Palocci e manter o ex-ministro dos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff na prisão. Relator do caso, o ministro Edson Fachin já tinha votado na última quarta-feira para não aceitar o pedido ao ex-ministro e foi acompanhado por Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. A Comissão de Direitos Humanos do Senado marcou para a próxima terça-feira uma diligência na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, local em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso desde o último dia 7. A visita tem o objetivo de verificar se questões relacionadas a direitos humanos estão sendo cumpridas na sala especial em que Lula está e também nas dependências onde estão os outros presos. Por 7-4, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram nesta quinta-feira manter na cadeia o ex-ministro Antônio Palocci, preso desde setembro de 2016 em Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato. O tribunal entendeu que não há ilegalidade nem excesso na duração da prisão preventiva. O ex-ministro está detido há mais de 1 ano e meio e reivindicava recorrer em liberdade da condenação a 12 anos e 2 meses de detenção imposta pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal. Votaram por manter Palocci preso os ministros Edson Fachin, relator, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Rosa Weber, e surpreendeu Celso de Mello e Carmen Lúcia. Pela libertação de Palocci votaram Marco Aurélio Melo, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Mais de 1 milhão de carros brasileiros ainda possuem os chamados airbags mortais fornecidos pela fabricante japonesa Takata. São equipamentos defeituosos que abrem com tanta força que atiram pedaços de metal contra os ocupantes. O escândalo veio à tona 5 anos atrás. Envolveu em todo o mundo mais de 30 milhões de veículos de diversas marcas, o maior recall da história. O defeito também está relacionado com a morte de pelo menos 22 pessoas, além de 180 feridos. O governo propôs um salário mínimo de R$1.002 para 2019. Será a primeira vez que o salário mínimo, que serve de referência para cerca de 45 milhões de pessoas, ficará acima da marca de R$1.000. A proposta será encaminhada agora ao Congresso. Entretanto, o governo ainda pode mudar o valor caso haja alteração na previsão para a inflação deste ano, que compõe a fórmula para o cálculo do reajuste do mínimo do ano que vem. O reajuste começa a valer em janeiro de 2019, com pagamento a partir de fevereiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, concordaram que o uso de armas químicas não pode ficar sem resposta e ressaltaram a importância de impedir que o regime sírio volte a utilizá-las, segundo a agência F. Os dois líderes políticos conversaram na noite de ontem por telefone sobre a última crise na Síria, após o ataque químico do último sábado, dia 7, na cidade de Douma, atribuído ao regime de Bashar al-Assad, informou um porta-voz de Downing Street, residência oficial da primeira-ministra britânica. Em suas memórias, que ainda não foram reveladas, o ex-diretor do FBI, James Comey, compara a liderança exercida na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com os de organizações mafiosas que combateu em seus anos como promotor. O círculo silencioso de consentimento. O chefe em completo controle, os juramentos de lealdade. A concepção do mundo de nós contra eles. A mentira sobre todas as coisas, grandes e pequenas, ao serviço de algum código de lealdade que coloca a organização acima da moralidade e da verdade, escreve Comey.
A ausência de Donald Trump tirou um pouco do brilho da Cúpula das Américas, reunião de líderes que começa hoje em Lima, já abalada por diversos problemas na região e pela complicada relação dos países latino-americanos com o atual governo dos Estados Unidos. Desde a criação do encontro por Bill Clinton, é a primeira vez que um presidente norte-americano estará ausente. O presidente do Equador, Lenín Moreno, estabeleceu ontem à noite o prazo de 12 horas para que os sequestradores de uma equipe de reportagem provem que o grupo está vivo após informações sobre a possível execução dos reféns. Caso não haja prova de vida, iremos com toda a contundência e sem contemplações para punir estes violadores de todos os direitos humanos, disse Moreno logo após retornar ao Equador. O presidente estava em Lima para a Cúpula das Américas, mas voltou a Quito após informações sobre a possível execução dos jornalistas. O grupo do jornal El Comércio, integrado por 2 jornalistas e um motorista, foi sequestrado no dia 26 de março passado, quando realizava uma reportagem na fronteira entre o Equador e a Colômbia. A profissão de jornalista atualmente é uma das mais perigosas do mundo. 6h47 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. STF adia julgamento do habeas corpus de Maluf para a próxima quarta. Palocci continua preso. A Folha de São Paulo. Não tiramos Alckmin da Lava Jato. Ele não estava nela, diz vice-procurador-geral. O Estado de São Paulo. Ex-ministros querem tirar a investigação da Lava Jato e miram justiça eleitoral. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. STF reconhece cotas raciais para concursos públicos das Forças Armadas. O Valor Econômico estampa. Governo prevê déficit fiscal de 139 bilhões em 2019. Estado de Minas. Ciro Gomes pede autorização à Justiça para visitar Lula. Esquisito Ciro Gomes. Jornal do Comércio no Recife. Polícia do Paraná identifica de onde vieram tiros contra a caravana de Lula. Fortaleza Diário do Nordeste. Morre universitária baleada na cabeça em Parque de Fortaleza. Porto Alegre 0 hora. STF mantém julgamento de denúncia contra Écio para terça-feira. Brasil Econômico. Projeto que libera FGTS a quem pede demissão é aprovado, mas governo quer barrar. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Produção de motos avança 12,2% no ano. A crítica. Igarapé poluído, um mindu de sujeira. O Em Tempo. Governo propõe salário mínimo de R$1.002. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini e a operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.